Tá valendo? Agora Vamos valendo. juntar todo mundo até 10 para ter certeza que vai. Valendo, pessoal. Então, sendo breve, a gente está iniciando a nossa live de sexta-feira com a presença de Fernando Lanzer, nosso convidado que já participou de uma live com a gente numa sexta-feira falando sobre cultura organizacional. E hoje o foco, a discussão é sobre mudança cultural. Né? E nós temos um título bem inusitado, bem interessante, né? A respeito disso. Né? A gente sabe, a gente tem discutido e a gente tem entendido que existe receita para um processo de mudança cultural, e a gente queria saber exatamente o que significa Escoprópolis. Pelo que entendo, é um dos ingredientes dessa receita, né, Fernando? É um dos ingredientes, Então, a receita é simples, tá? O difícil é a execução. É daquelas receitas assim que tem um ponto, sabe? O ponto de calda, né? Você faz o negócio até o ponto de calda. Só E como é que você cozinheiro chega que no... sabe, né? Ele vai Eu lá não e sei nem sabe falar qual que é o disso. ponto. E esse é o truque do negócio. É difícil de chegar no ponto, atingir o ponto. Mas a receita é fácil, né? Como eu falei para vocês, tem três ingredientes. Um é o triângulo dialognóstico, né? O segundo ingrediente são as 13 perguntas, né? E o terceiro é o Escoprópolis, né? O famoso Escoprópolis, né? O triângulo dialognóstico só precisa um. As 13 perguntas são 13 e o Escoprópolis precisa bastante. Na receita diz que leva 1 tonelada. 1 tonelada de... Nossa! Tá? Então, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, até antes de você entrar no detalhe, né? Por que é importante a gente entender esse processo de mudança cultural numa organização, na tua visão? Todo mundo fala em cultura, em mudança de cultura, mas é importante entender realmente como é que funciona isso e, principalmente, a importância de envolver a gerência média no processo. Tá? Se você não envolve a gerência média no processo, a mudança cultural não acontece. E a maioria das consultorias de cultura organizacional, elas fazem um diagnóstico assim de fora para dentro. Você chama o consultor e ele vem assim como especialista que olha com um microscópio, um binóculo, sei lá, para a empresa e o consultor faz o diagnóstico e daí apresenta um relatório. Tá? E aí esse relatório é como um raio-x. Olha, a sua empresa tem tais problemas. Tá? E geralmente o pessoal faz isso e vai embora. E o que eu digo é que é importante fazer o triângulo dialognóstico. É dialognóstico porque você precisa fazer o diagnóstico num diálogo com a cúpula da empresa e com a gerência média. Você precisa fazer isso junto com eles. E aí a coisa funciona, porque aí o pessoal se engaja. Sem o engajamento da gerência média, você não consegue fazer mudança. Você pode ter um belo raio-x, mas ele não serve para nada, a não ser para descrever os problemas, mas ele não ajuda a resolver os problemas. Tá? Então, por isso que o primeiro ingrediente é o triângulo, né, dialognóstico, porque você precisa... O triângulo significa discutir onde é que nós estamos, onde é que nós queremos ir e como chegar lá. É simples. Essas 3 perguntas você pode fazer para qualquer coisa. Você faz para cultura organizacional, também pode fazer para desenvolvimento pessoal. Onde é que você está? Onde é que você quer chegar? E o que você precisa fazer para chegar lá? Tá? Quando você faz isso junto com a gerência média, aí você consegue um engajamento da gerência média e é isso que faz a mudança acontecer. Tá?
É curioso porque até o pessoal da McKinsey, né, a McKinsey tem esse enfoque mais tradicional de entrar com os especialistas, fazer um raio-x, apresentar um relatório e depois ir embora. Tá? Mas eles fizeram um livro há anos atrás em que o título do livro é Real Change Leaders. Quem são os verdadeiros líderes da mudança? E o resumo da ópera é que os verdadeiros líderes da mudança são a gerência média. Então, eles mesmos reconhecem isso, embora na prática não pratiquem isso. Tá? Mas o pessoal que trabalha com cultura dentro da McKinsey, eles reconhecem que, olha, se a gente não conseguir envolver a gerência média, a coisa não funciona. Mas eu já conversei com colegas que trabalham na McKinsey e eles já me disseram também que o mais difícil do processo é convencer a própria cúpula da McKinsey a trabalhar dessa forma. Porque as consultorias tradicionais estão muito acostumadas naquele modelo de que eles fazem o diagnóstico e apresentam um relatório. E o pessoal que trabalha com cultura tem dificuldade de convencer a própria cúpula da McKinsey de que precisa mudar essa abordagem. Tá? Se você não entender esse processo, não conseguir esse engajamento, a cultura não muda. Tá? Não muda. Fica só uma conversa acadêmica ou uma conversa assim da moda. Tá? Eu fui uma vez fui procurado por um cliente que queria um trabalho de cultura e eu perguntei também por quê, né? Por que vocês querem um trabalho de cultura? E eles me disseram, olha, porque na verdade está todo mundo falando nisso. E aí nos perguntaram o que vocês estão fazendo sobre cultura, e aí a gente se deu conta que a gente não está fazendo nada. Então, por isso nós queremos um trabalho de cultura. E eu digo, bom, mas isso não é motivo suficiente. Está na moda, então nós temos que fazer também. Não, peraí, tem que entender o que é a cultura organização. Ô, Fernando, só faltou eles perguntarem se dava para fazer em 30 dias, né? Sim. Essa foi a segunda pergunta. Essa foi a segunda pergunta. Dá para mudar em 30 dias? Isso, gente, né? Como é que você consegue entregar esse produto? Eu fiz um processo faz pouco aí no Brasil e que inicialmente o pessoal queria fazer o trabalho em 3 meses, tá? E o trabalho durou 6, tá? O trabalho durou 6 e foi para fazer o pontapé inicial, digamos assim, né? Porque o processo de cultura, de mudança, ele é demorado, né? Eu lembro quando a gente fez esse processo todo no Banco Real, vocês participaram disso também. Quando terminou o primeiro ano do trabalho, tinha gente perguntando assim, pô, mas nós não mudamos? Cadê a mudança? Nós começamos. Vai levar mais de um ano. E depois de 3 anos, a minha avaliação pessoal era de que a gente tinha conseguido fazer 80% do que queria. Mas ia levar talvez mais outros 3 anos para fazer os 20% que faltam. Talvez nunca se consiga fazer os 100%, porque a cultura continua mudando, né? Eu me lembro que a gente teve o pessoal do Pão de Açúcar, a gente convidou o pessoal do Grupo Pão de Açúcar para fazer um benchmarking com a gente na época, e eles estavam fazendo um trabalho muito bonito, e a gente perguntou assim, há quanto tempo vocês estão fazendo esse trabalho tão bacana, né? E eles disseram, olha, faz 7 anos. Tá? Faz 7 anos que nós começamos a fazer o processo de mudança cultural e ainda não terminou. Mas é porque era antes da pandemia, né, Fernando? Agora, depois, tudo dá para fazer mais rápido, né? Talvez o que você está dizendo, que um trabalho de evolução cultural, eu gosto mais desse termo, né, da evolução cultural, ele seja para a vida inteira, porque você o tempo inteiro precisa rever, né? Aonde você quer chegar e como você pode chegar lá, não é?
É como o desenvolvimento da própria personalidade. A pessoa não para, né? Só para quando morre. Você não Então, chega num bar, agora eu cheguei, beleza. Não, você vai sempre perseguido, né? é uma viagem que não termina, né? Tá? Mas é importante você direcionar, né? Então, nesse esquema de fazer o diagnóstico, a gente pede para as pessoas descreverem qual é a cultura atual, onde é que nós estamos, e qual é a cultura desejada, onde é que vocês acham que a empresa deveria estar. Tá? E aí, em seguida, o que você precisa fazer para mudar da cultura atual para a cultura nova. Tá? Só que aí, então, é que entram as 13 perguntas. Como é que você faz isso? Porque quando você começa a falar e descrever cultura, isso pode ser um mundo. Tá? O que muitas consultorias fazem, elas usam um questionário fechado, com perguntas que você marca ali com um X, tá? E a resposta vai dar o famoso raio-X. Tá? E eu prefiro trabalhar com essas 13 perguntas, que são 13 perguntas abertas. Tá? Elas são 13 perguntas abertas e a gente organiza um workshop em que você coloca as pessoas em pequenos grupos e cada grupo de 5, 6 pessoas vai responder a uma dessas perguntas. Tá? Então, por exemplo, as perguntas, quem quiser saber as 13 perguntas, elas estão no meu livro, lá no Clube Cultura Organizacional, na página 92. Tá? Vai comprar o livro e vai lá direto na página 92, tem as 13 perguntas. Tá? Mas as perguntas são assim, que tipo de gerente é promovido na organização hoje? Que tipo de gerente você acha que deveria ser promovido na cultura desejada? E depois, o que você precisa fazer para mudar os critérios de promoção atuais para aqueles critérios novos? Que coisas concretas você precisa fazer? No que você precisa mexer para que haja essa mudança, né? E aí vão aparecer coisas de, sei lá, mudar o sistema de avaliação de desempenho, mudar o sistema de bônus, tem N coisas. Mas o importante é que a gente pergunta isso para o pessoal da empresa, para os gerentes, tá? Para a cúpula e para a gerência média. Eles dão as respostas. E como eles dão as respostas e discutem em grupo e depois apresentam numa plenária e todo mundo, então, pode discutir e tal, o resultado é uma coisa que o grupo considera ser o resultado, né? Eles adquirem a propriedade daquilo, né? Eles se sentem donos daquele diagnóstico. Não é algum especialista aí que veio da Holanda ou de qualquer lugar e que veio aqui e disse o que está acontecendo. Nós dissemos o que está acontecendo e nós estamos propondo o que precisa fazer para mudar. Aí a mudança acontece. Tá? Aí a mudança acontece. Então, Fernando, mas aproveitando esse ponto, assim, esse próprio processo já é em si um processo diferente, ou mudança, pode ser diferente em relação à cultura da empresa, né? De repente é uma empresa extremamente hierárquica, né? Que é top-down, as coisas são decididas, né? A despeito do que o gerente pensa. Esse próprio processo já é uma transformação, né? Mas a gestão tem que topar esse tipo de coisa, não? Porque não, e não só isso, né, Roberto? Os resultados, né, Fernando, podem ser, dependendo, uma surpresa, né? Uma pequena surpresa. Será que é ouvir, né, o que todos têm a dizer? Geralmente a cúpula, no início, tem muito medo do processo. Tá? Quando eu começo a descrever isso, o presidente, os diretores, dizem assim, peraí, mas você vai perguntar para os gerentes o que eles querem, como é que deve ser a cultura, e se eles quiserem um negócio completamente diferente? Eu digo, olha, eu garanto para vocês que 80% do que eles disserem vai coincidir com o que vocês disserem também. E, na verdade, eu começo fazendo esse processo com a diretoria.
faz com a diretoria para eles sentirem como é que a coisa funciona. E aí, quando eles participam, isso é um workshop de 2 dias, tá? Quando eles participam e geram eles o resultado deles, eles dizem, pô, legal, gostei. Então, vamos agora levar isso para a gerência média. Tá? Mas, inicialmente, eles têm muito medo. Mas, quando eles participam, o medo diminui. E, quando aparecem os resultados da gerência média, aí, efetivamente, olha, de 80% a 90% do que as pessoas estão querendo é a mesma coisa que a cúpula está querendo. O gerente médio não está dizendo, vamos dar aumento de salário para todo mundo. Tá? Ele sabe que se fizer isso, a empresa quebra. Eles não são crianças e não são idiotas. Tá? Eles são mais maduros do que geralmente a diretoria pensa. Acho, né? Tá? Aliás, é comum quando a gente faz um diagnóstico desses que a visão do pessoal médio é uma visão mais crítica sobre os problemas da empresa do que a visão da diretoria. A diretoria tende a ter uma visão assim um pouco mais cor-de-rosa, né? Porque, de certa forma, eles estão assim justificando a sua própria gestão. Então, eles identificam os problemas, mas a distância entre a cultura atual e a cultura desejada, tipicamente, ela é menor na diretoria. E quando você faz as mesmas perguntas nos níveis intermediários, na gerência média, a distância é maior. Eles têm uma visão mais crítica. Eles veem o atual como um pouquinho pior e, às vezes, eles têm até um ideal, né, um objetivo a alcançar mais ambicioso do que a própria diretoria. Tá? Então, isso, na verdade, ajuda a diretoria também a pensar assim, pô, de repente a gente tinha que ser mais ambicioso do que a gente está sendo e a situação está pior do que a gente está pensando. Então, a gente tem muito o que fazer, realmente. Tá? Mas o bacana desse processo é que você sai de um workshop de 2 dias com um plano de ação. E com um plano de ação que é projetos concretos, com responsável por cada projeto e com data limite para apresentar uma proposta que a diretoria pode simplesmente assinar embaixo e dizer, ok, faz. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se eu vou antecipar alguma coisa que você vai falar, mas se for o caso, você me fala. Você falou que 80%, 90% tem concordância, né? E nesses 20%, 10% que não tem concordância, né? Como é que se lida com isso? Porque, às vezes, a direção não está afim, né, de mudar. Se estiver antecipando alguma coisa, a gente... Não, eu garanto sempre para a direção o seguinte, olha, no workshop você não vai tomar decisão final nenhuma. Você vai gerar propostas. E essas propostas, elas vão ter um prazo e um responsável para apresentar uma proposta formal, mais detalhada, para consideração da diretoria. A diretoria pode analisar a proposta e depois chegar à conclusão, mas isso aqui é inviável, não dá para fazer. Tudo bem, a decisão final, né, vai ser sempre da diretoria ou do presidente, não tem problema. Mas o presidente e a diretoria precisam dar feedback para o grupo que apresentou aquilo. Olha, sua proposta não vai ser implementada por isso, por isso, por isso. Ou não vai ser implementada agora porque precisa de tais recursos que a gente não tem, ou está faltando informação, ou existem outras prioridades, então isso aqui vai ficar para o ano que vem, mas você precisa dar uma resposta para quem fez a proposta. Mesmo que a resposta seja negativa da cúpula, o pessoal aceita quando vem com justificativa. O que o pessoal não aceita é quando é não sem explicação. Aí isso é muito desmotivador. Em geral, o que acontece é que, como são só 20%, digamos assim, que não ajusta, e desses 20%, eu diria assim que metade não ajusta na hora.
assim, olha, nós queremos isso sim, mas vamos fazer o ano que vem, porque esse ano não dá. Estamos também fazendo coisas demais. Né? Mas aí, como o pessoal vê que os outros 80%, 90% estão andando, eles já acham que, está mudando alguma coisa. Ok. Então, beleza. Então, aquela minha proposta não foi. Mas tem uma outra proposta, da qual eu também participei, que eu também endosso, apoio, e essa está caminhando. Então, joia, pelo menos alguma coisa está mudando. Então, eles veem que o processo começa a caminhar. E se está caminhando só 80%, 80% é uma maravilha. Ô, Fernando, eu não sei se é uma pergunta muito difícil de responder, assim, mas conta uns exemplos assim de que você viu dessa mudança. O que está nesses 80 assim que você vê com mais frequência? Cita uns exemplos para a gente poder. Olha, é o quê? Queremos ter reuniões? É o processo de comunicação? É o processo de critério? Conta o que é mais comum. Tem alguma coisa comum assim? Sim, você já citou vários, mas é justamente isso. Enfim, o que geralmente aparece assim, critério de avaliação de desempenho. Tá? A empresa não tem um critério claro, ou não tem avaliação de desempenho, ou tem uma avaliação, mas ela não é completa. O processo de negociação de metas devia ser diferente, ou a avaliação é toda baseada no cumprimento de metas, mas não leva em conta, por exemplo, o aspecto de comportamento. Uhum. Então, você tem assim aquele sujeito que vende horrores, mas ninguém quer trabalhar com ele porque o cara é um filho da puta. Para usar o termo técnico. Né? O termo técnico. Então, o que o pessoal diz é o seguinte, não, a gente tem que levar em conta comportamento também na avaliação. Ok. Tá? Depois você vai discutir no detalhe qual é o peso que as metas têm que ter, qual é o peso que o comportamento deve ter, e aí cada empresa vai chegar num acordo para si. Quer dizer, para algumas empresas é 50%, 50%, para outras é 90% metas e 10% comportamento. Aí cada empresa vai chegar no seu mix. Tá? Mas é importante levantar essa questão e aí então eu queria mudar. Outra coisa que é comum é simplesmente ter reuniões. Tem gente que diz assim, reunião é um saco, tem reunião demais, ou as reuniões não servem para nada. Tá? Então, simplesmente ter um calendário de reuniões bem organizado, se você tem reuniões curtas, com pauta, com tempo para começar e para terminar, isso já faz uma diferença grande. E é impressionante a quantidade de empresas e não tem isso. A reunião acontece quando dá na telha do chefe chamar para uma reunião. E ele chama para a reunião e não diz qual é o assunto. Ele só diz assim, olha, amanhã às 9 horas, reunião na sala de reuniões. Tem uma coisa muito importante. Ninguém tem condições de preparar alguma coisa para discutir, analisar, apresentar. E chega lá, o líder da reunião simplesmente manda o pessoal fazer isso, fazer aquilo, e aí sai todo mundo correndo. E 2 dias depois monólogo, né, Fernando? É um monólogo, né? Aí só ele que fala. Exato. Tudo isso. Então, simplesmente você ter assim, não, marca uma reunião de diretoria toda segunda-feira às 9 da manhã e que vai terminar necessariamente às 10h30. Não pode passar de 1h30, por exemplo. E só isso já faz uma diferença grande. Tá? E tem outras reuniões, né? Então, ter reuniões envolvendo mais pessoas, talvez uma vez por trimestre, fazer aqueles town hall meetings, né? Em que aí o presidente faz uma apresentação de como é que está a empresa, como é que está indo, o que vai bem, o que precisa melhorar, abre para perguntas. Tá? Essas coisas vão mudando a cultura. Mas quem decide se quer isso ou não é o pessoal da empresa. O pessoal da empresa pode achar, não, nós estamos com reuniões demais, nós precisamos de menos reuniões. Então então vamos reduzir as reuniões. Uma queixa comum é o seguinte, eu sou convocado para tudo quanto é reunião, mas só metade delas ou menos
eu tenho alguma coisa a ver com o assunto. Então, levantar essa questão, dizer, não, pessoal, em vez de ficar convocando todo mundo para tudo que é reunião, vamos chamar só as pessoas que têm diretamente a ver com o assunto. Isso já ajuda muito. Tá? Coisas de comunicação. A gente não sabe o que está acontecendo na empresa. Faz uma newsletter, faz um órgão de comunicação interna, pode ser simples. Tá? Faz uma página, bota isso na internet interna, simplesmente manda para todo mundo uma cópia via e-mail, não precisa ser nada sofisticado. Pode ser sofisticado, se quiser, tá? Mas pode ser simples. Mas comunicação é fundamental. Muitos dos problemas que são identificados são simplesmente por falta de comunicação. O pessoal se queixa, assim, nós não temos plano de carreira. Aí o cara de RH diz assim, não, mas nós temos sim. Existe um plano de carreira. Bom, mas ninguém conhece. É decreto secreto. Tá? Os caras fizeram a política, mas não divulgaram. Divulgaram mal. Tá? E aí a questão é comunicar. Então, vamos comunicar regularmente. Vamos criar um site, um billboard, onde as pessoas novas que entram na empresa, quando querem saber assim, como é que é o plano de carreira, vai aqui, clica ali, está ali descrito. Mas se você não tem nem isso, as pessoas não ficam sabendo e depois começam a se queixar que a empresa não tem aquilo e é só um problema de comunicação. Isso é extremamente comum. Extremamente comum. E isso, geralmente, quando a gente faz um workshop desse, alguém levanta o problema, dizendo, olha, não tem tal coisa. E alguém do próprio grupo diz assim, não, tem sim. Pô, como que tem? Tem, eu já vi. Aí que você descobre, não, então o problema é comunicação. Mas, então, como que a gente vai fazer para melhorar a comunicação? Essa é uma das 13 perguntas. Como é a comunicação da empresa hoje? Como é que você acha que ela deveria ser? E o que você precisa fazer para mudar? Tá? Outra pergunta. Como são tomadas as decisões? Hoje, como você acha que deveriam ser tomadas as decisões? O que você precisa fazer para mudar? Então, muitas vezes, existem coisas que são assim, mudança do regime de alçadas decisórias. Está tudo concentrado no presidente. Tá? O presidente tem que aprovar tudo, até aumento de salário para contínuo. Então, proposta, criar um sistema de alçadas que o contínuo pode ter o seu salário aumentado por uma decisão do gerente de recursos humanos, ou do diretor tal, ou 2 diretores assinando, tá ok, desde que esteja dentro de parâmetros pré-estabelecidos na política de recursos humanos, por exemplo. Então, são coisas que podem, muitas vezes, ser simples, tá? E que, aos poucos, vai se implantando. Fernando, e o que pode dar errado nesse processo? Aquelas empresas que, infelizmente, ou demoraram muito mais tempo ou não alcançaram o que desejavam. Por que isso aconteceu? O que pode dar errado? É falta de ex-coprópolis. Estava esperando. Porque é uma tonelada, né? Nossa, essa receita aí... Então, o ex-coprópolis, tá? É porque existem 4 coisas que são fundamentais para implantar o processo de mudança, né? Então, você faz o diagnóstico, né? A maneira de fazer o diagnóstico é usando as 13 perguntas, porque assim você descreve a cultura atual, descreve a desejada e depois descreve as propostas para mudar. E para implantar isso tudo, você precisa de 4 coisas, né? Primeiro, o X. O X é da liderança pelo exemplo. Tá? Então, a cúpula e a própria gerência média tem que dar o exemplo. Tá? Porque se a cúpula diz assim, eu
nós precisamos delegar mais, precisamos descentralizar, porque, inclusive, a gente está assoberbado aqui, tal coisa, então vamos delegar mais. Tá? Mas o gerente médio também precisa delegar mais. Se ele ficar centralizando muito, está trancando também determinadas decisões que são simples, que poderiam ser tomadas nos supervisores de primeira linha, por exemplo. Tá? Então, o presidente tem que dar o exemplo, os diretores têm que dar o exemplo, e os próprios gerentes médios também têm que dar o exemplo. Tá? Isso é uma frase muito bonita e é muito comum. Liderar pelo exemplo. Bacana. Só que eu digo assim, a gente tem que ter proposta concreta e não é como resolução de ano novo. Resolução de ano novo é assim, eu vou perder 5 quilos de peso. Ixi, vamos falar disso não, Fernando. Pula essa aí, né? Eu vou parar de fumar, eu vou beber menos. Enfim, eu quero saber o seguinte, o que você vai fazer para perder 5 quilos? Eu quero ver um plano de redução de peso, que tenha exercício, que tenha dieta, que tenha meta. Se você vai perder 5 quilos, você vai perder 5 quilos em quanto tempo? Em 6 meses? Então, tem que ser 1 quilo por mês. Tá? Então, tem que criar um plano concreto e com medidas, com ações concretas. Eu vou contar calorias, eu vou anotar tudo que eu como, sei lá. Tem que fazer um plano que você possa acompanhar. Tá? No caso de liderar pelo exemplo, o que geralmente se faz de concreto é um programa de coaching. Tá? Então, alguns dos diretores, dos gerentes, talvez não todos, isso tem que ver, alguns precisam de coaching para conseguir mudar, porque eles têm que mudar o próprio comportamento. Okay. Isso também é uma outra coisa. Eu quero mudar a cultura da organização, mas eu não preciso mudar. Meu amigo, você é o presidente da empresa. Se a empresa está na merda que está hoje... Outro termo técnico, né, Fernando? É responsabilidade sua. É responsabilidade sua. A empresa está onde está hoje por causa das suas lideranças. Se vocês querem que a empresa mude, vocês vão ter que mudar alguma coisa também. Se vocês não estiverem dispostos a mudar, não adianta fazer o trabalho de cultura. Não, tá, a gente está disposto a mudar. Então tá. Então vamos começar. E vamos ver o que vocês precisam mudar. Tá? E o coaching ajuda. Ajuda a mudar. Tá? Você bota alguém ali conversando com o presidente, com os diretores, com alguns gerentes, tal, ajudando a pessoa a mudar o seu comportamento. E se você fizer bem feito, a pessoa vai mudar e isso vai ter impacto na cultura e aí a coisa anda, a coisa se reforça. Eu tive casos de diretores que no começo não gostavam disso, assim, né? Torciam a cara, iam assim meio arrastados, tá? Tinha que pegar assim que nem criança que não quer ir para a escola, tá? Mas quando eles começam a fazer e começam a receber feedback positivo, porque as pessoas começam a elogiar, e assim, pô, o fulaninho mudou agora, legal, não sei o quê, pô, muito obrigado, o senhor fez isso, não sei o quê, papapá. Aí eles não querem parar mais. Eu tive casos de gente que depois, assim, brincando, diz assim, eu fui vítima do seu trabalho, né? E dão risada, né? Porque eles gostaram, fizeram a coisa e deu certo. Tive um diretor que uma vez a gente convidou ele para participar do encerramento do workshop e ele deixou o diretor esperando, ele deixou o motorista esperando na porta, dizendo, olha, eu tenho um jantar, então eu vou ter que sair mais cedo. Eu digo, tudo bem, você vem, conversa com o pessoal no encerramento e depois você vai embora. Aí ele começou a gostar da conversa e aí lá pelas tantas ele disse assim, ô Lanzer, avisa para o motorista ali que eu vou demorar mais um pouco. Tá? Bom, o resumo da ópera. Ele ficou, jantou, não foi para o jantar, o motorista teve que esperar até as meia-noite, tá? Porque ele se engajou no processo também. Tá? E depois ele queria voltar para o próximo workshop.
Tá? Então, quando as pessoas começam a participar, eles tomam gosto pela coisa. O difícil é começar, o difícil é dar o primeiro passo. Tá? Então, isso é o X, tá? Do Ecoprópolis. O Co é de comunicação. Tá? Tem que haver um plano de comunicação. E o plano de comunicação não é broadcasting, não é assim, a empresa decide coisas que vai comunicar e espalhar e disseminar. É comunicação nos dois sentidos. É da empresa para o funcionário, para os gestores, e criando espaços para que os gestores também possam conversar com a empresa, ou conversar com os diretores, para que haja diferentes fóruns de discussão. É um processo de comunicação em todos os sentidos. Tá? Eu expliquei esse processo todo para uma empresa no ano passado, e eles compraram a ideia tudo, contrataram uma empresa de comunicação que fez um plano muito bom, apresentaram. Lanzer, o que você acha disso? Plano, beleza, mas isso aqui é só metade, porque todo o plano era só broadcasting, era só da empresa para os funcionários. Está faltando os espaços de discussão. Você faz um newsletter, você tem que ter um espaço para as pessoas escreverem cartas ao editor, para fazerem comentários. Não é só mensagem, mensagem, mensagem. Tem que haver espaço para comentário. Tipo, é de duas vias, né? De duas mãos, né? É de duas vias. Tem que ser. Tá? Então, o primeiro é liderar pelo exemplo. Inicialmente, eu tinha isso como coaching. E aí, comunicação. Mas aí ia ficar Cocoprópolis. Então, eu achei que era melhor mudar para Ex-Coprópolis. Tá? Melhor. O Própolis é o seguinte: Pró é de projetos. Os projetos são os projetos de mudança que nascem no workshop de diagnóstico. Então, aqueles são os projetos. Você tem que garantir que aqueles projetos sejam efetivamente implementados e que aqueles que se decidem não vai implementar, que tenha feedback. Tá? Isso é um problema, muitas vezes, o seguinte, por exemplo, o pessoal de recursos humanos adora fazer workshop, mas não gosta de acompanhar projetos. Você tem que ter um gestor de projetos que vai fazer o acompanhamento depois. Aquele cara que é um não é essa turma aqui. Essa turma aqui gosta. Eu sei. Valéria, você tem formação em engenharia, né? Adoro um projetinho. Exato. Mas isso é extremamente valioso. Isso é extremamente valioso, porque nessa fase precisa haver a gestão dos projetos para garantir que eles aconteçam. Tá? E, por último, o Polis é de revisar todas as políticas da empresa. Porque você começa a fazer esse processo todo de mudar o comportamento dos gestores, de ter o plano de comunicação. Aí você começa a implantar os projetos de mudança. E lá pelas tantas você descobre assim, não, peraí, mas política de compras continua exigindo a assinatura do presidente para comprar papel higiênico. Então, tem que, se o propósito é delegar, então você tem que ver se existem políticas que são muito centralizadoras e se a cultura desejada é diminuir a centralização, você tem que garantir que isso aconteça em todas as políticas da empresa, senão você vai ter coisas contraditórias. E as coisas contraditórias, elas roubam a credibilidade do processo. É importante manter a credibilidade do processo, e isso você faz revisando todas as políticas. Não é só política de gestão de pessoas, é política de compras, é política de contratação de fornecedores, é política de propaganda e marketing. Você não pode fazer propaganda de uma coisa e a empresa está fazendo outra. Então, a propaganda tem que ser coerente com aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Perfeito. Tá? E aí você tem o Ex-Coprópolis, né? Exemplos: comunicação,
projetos e as políticas. Quando eu fiz esse acróstico, eu pensei, pô, Excoprópolis parece uma coisa do Harry Potter, né? Parece Excoprópolis, né? Mas é uma maneira de lembrar disso, né? Você não sabe tudo que eu tentei criar de conexão com essa Acrópolis. Fernando, Ficou fantástico, muito bom. deixa eu fazer uma pergunta. Assim, claro que esse processo de transformação cultural ele requer assim, uma disciplina, né, um espírito de corpo da direção, né, o questionamento das bases, digamos assim, a respeito dos pontos de mudança. Você já viu em algumas situações, né, definir uma cultura ideal, assim, ir um pouco além e depois haver um retrocesso? Você já viu como experiência? E como é que sim. você... O que você pode processo falar o processo ele não é linear, assim, no sentido assim, você faz isso uma vez, define o rumo e daí fica naquele rumo nos próximos 6, 7, 8 anos. O que normalmente eu recomendo é de fazer, por exemplo, uma pesquisa de clima 1 ano depois, 2 anos depois, e a pesquisa de clima dá um feedback no processo, mas assim, o que ainda é válido ou o que já mudou. E pode ser que alguns dos objetivos colocados inicialmente tenham mudado. Alguns podem ter sido ambiciosos demais, a cultura desejada está idealizada demais e depois o pessoal revisa para baixo e diz assim, não, também não dá para ser tanto, tem que primeiro tem que acontecer isso, para depois poder fazer, né? Então, o processo tem que ir mudando ao longo do tempo, tá? Pode acontecer de haver um retrocesso e aí entram as 9 armadilhas daquele que não deve ser nomeado, tá? Okay. Aquele que não deve ser nomeado, ele coloca umas armadilhas ali, né? E uma dessas armadilhas é o seguinte, é que existem forças que levaram a cultura a ser aquilo que ela é, né? Com todos os seus problemas. E quando a gente tenta mudar, a gente tem que perceber que essas forças continuam ali, né? O que fez a cultura ser do jeito que ela é? Tá? Okay. Uma força que é muito comum no Brasil, principalmente, mas também já vi em outros lugares, é o que eu chamo de o heroísmo na bagunça. Tá? É o seguinte, todo mundo se queixa que a empresa é uma bagunça. Isso é muito comum. Aqui é tudo meio desorganizado, a gente tem que correr atrás, a gente está sempre correndo atrás, tá? Tudo é urgente, está tudo atrasado. Por que continua assim? Né? Então, uma das coisas que faz com que continue assim é que cada vez que a pessoa, por causa da bagunça, ela tem que dar nó em pingo d'água e fazer o impossível, e aí no fim do dia dizer, putz, tive que brigar com o pessoal da contabilidade, com a burocracia de não sei o quê, o jurídico que me complicou, porque consegui. Tá? E aí você sente herói na bagunça. Okay. Esse sentimento de que eu conseguir ser herói acaba fazendo com que você não acabe com a bagunça. Você deixa a bagunça sem perceber, porque aquela bagunça... Gera um destaque, né? Ela te dá o ganho secundário, né, de se sentir herói. Se tiver tudo organizadinho, então não tem mais aquela sensação de heroísmo, né? Então, isso é um problema que precisa ser mencionado, discutido, enfrentado, porque tem muita gente que continua fazendo alguma coisa, mesmo depois de você mostrar, olha, isso aqui que você está fazendo é inútil, não precisa, você pode deixar de fazer. Mas aí a pessoa diz assim, pô, mas aí você está me chamando de inútil? Não, você não é inútil. O que você está fazendo é inútil. Você pode fazer coisa melhor, você pode fazer coisa mais importante, você pode largar isso aqui de mão. Mas a primeira reação das pessoas é se agarrar naquilo que elas estão acostumadas a fazer e não querer mudar.
E dá um destaque, né, Fernando? E que muitas vezes colocou essa pessoa onde ela está hoje, né? E ela sente Exato, segurança de seguir. exato. O, Perfeito. o Fernando queria dar um exemplo nisso aí, ver se encaixa, eu vi uma empresa onde quando ela não conseguia atingir os resultados de vendas do mês, ela chamava esse cara aí, o herói, o que a gente pode fazer para fechar o mês? Aí ele, e se a gente vender aquilo? E se a gente fazer aquilo? E se a gente pegar aquela provisão e reverter uma parte? E se a gente fizer? E se a gente fazer aquilo? E aí, não, vamos negociar essa parte, não vamos antecipar um pedido de um fornecedor, vamos atrasar ali no finanças. Ele dava um jeito e ufa. Então ele era sempre necessário e nunca se corrigiu o problema principal, que era o planejamento de venda, a execução, o alinhamento. Sempre tinha um jeito. É exatamente isso. Exatamente isso. Um outro problema, uma outra armadilha que é comum é que a comunicação que é incompleta. Então, o cara dá instruções, mas ele dá umas instruções assim que deixam um pedacinho fora. É como dar a receita, mas não explicar o ponto de causa. Tá? E aí o que acontece? O sujeito que vai seguir as instruções, lá pelas tantas, chega num ponto que não consegue. Então ele é obrigado a voltar no chefe e perguntar: mas chefe, eu fiz até aqui e agora? E aí o chefe diz assim: mas esse cara vive me perguntando as coisas, mas agora você faz tal e tal coisa. E por que você não disse isso desde o começo? Você não disse desde o começo para manter aquela dependência. Pode ser inconsciente. Pode ser inconsciente. Então, você dá a instrução pela metade ou incompleta, inconscientemente, para que o cara volte e diga assim: chefinho, por favor, eu não consigo fazer, me ajuda, me ensina a fazer. E o cara ensina, mas ensina sempre deixando o pulo do gato fora, né? Que é para que ele continue dependendo do chefe quando der um problema. Isso também é importante as pessoas se darem conta de que muitas vezes elas estão dando instruções incompletas para manter a dependência, para manter a centralização. E isso é o tipo da coisa que você só consegue mudar com coach. Porque um coach é que vai pegar o cara no flagrante, né, e dizer assim: mas por que você está fazendo assim? Por que você não explicou tudo na primeira conversa? Né? Para ver se a pessoa se dá conta: putz, está acontecendo isso. Né? Então, tem várias coisas que as empresas fazem, se queixam daquilo, mas não mudam aquilo. E por isso, como o Sérgio levantou da outra vez, a gente acaba voltando nos mesmos problemas, porque você não atacou a causa raiz daquele problema. Tá? Que alguém tá ganhando alguma coisa com aquilo, alguém está levando alguma vantagem naquele estado de coisas. E a gente precisa identificar isso e aí mudar. Tá? E geralmente a gente muda dando para aquela pessoa que está ainda centralizando ou que está dando coisas incompletas, você tem que dar outras coisas para ele fazer. Você tem que dar uma outra coisa que seja mais interessante, que ele goste mais de fazer, e que então ele queira abrir mão realmente e delegar mais, porque ele tem coisas mais bacanas, mais interessantes de fazer. Você não pode, se o sujeito está acostumado a centralizar tudo e de repente você diz assim: agora você precisa soltar tudo, aí ele vai dizer: pô, mas o que eu faço? Aí você tem que envolver ele. Bom, vamos discutir estratégia, vamos discutir plano de sucessão, vamos discutir como é que vai fazer a mudança cultural. Você dá outras tarefas que sejam interessantes, que ele gosta de fazer, e aí que o obriguem, de certa forma, a delegar aquilo que ele estava acostumado a fazer. Mas às vezes não vai dar, né, Fernando? Às vezes não, a gente vai ajudando, mas às vezes não vai dar, né? Também chega um limite, às vezes, né? O Shapira está escrevendo aqui, né? Como diz o parente: precisa dar comida para o monstrinho para ele te esquecer e ficar ocupado com outras coisas. Exato. A gente,
quando eu estava anos atrás no Banco Sul Brasileiro e a gente tinha uma diretoria que tinha uma série de problemas na época, a gente brincava e dizia o seguinte: olha, nós temos um terreno aqui no fundo e a gente tem que fazer uma quadra de tênis. E aí a gente deixa os diretores fazendo um torneio. Enquanto eles estão lá jogando tênis entre si, a gente consegue tocar as coisas que precisam ser feitas. Bom, tem aquela máxima, né? Quando os gerentes, os diretores vão para workshops, ficam um tempo fora, enfim, tudo funciona maravilhosamente, né? Nada dá errado, não tem problema. Eu já vi recordes de produção por causa disso, já nesses períodos. Fernando, tem uma coisa interessante aí no que você está falando, né? Acho que primeiro, assim, em relação ao próprio papel do RH, de entender essas nuances, né? Essas mensagens que vêm no contexto, na dinâmica, e conseguir dar, né, as sugestões, né, para a mudança, né? Porque se identificar que, de repente, tem uma armadilha que está impedindo a mudança cultural, né, e conseguir influenciar a direção, realmente acho que o recurso humano tem que ter, primeiro, a capacidade de entender, né, esse contexto, depois a condição de influenciar, né, para que essas armadilhas realmente não sejam efetivas, né? E o outro ponto é a própria frustração, né, que pode se criar, né, na equipe, né, nos colaboradores, né, se essas coisas não se realizarem, né? Sem dúvida. Então, quando você começa o processo, você tem que dar continuidade. Porque se o processo morrer na praia, ou pior, cair na decolagem, isso é muito desmotivador. Então, quando o pessoal me chama para fazer trabalho de cultura, também eu começo perguntando assim: você sabe bem no que você está se metendo? Que é arriscado, né? Porque depois que começar, não pode parar. Exatamente. Não pode parar, senão vai ser pior. Então, é bom, vamos discutir, vamos conversar e vamos ver o que significa tudo isso e como vai ser importante. Você vai atravessar um rio caudaloso. Você não pode desistir na metade do rio, porque aí a correnteza vai te levar. Então, vamos fazer um plano bem feito que te leve até o outro lado. E que você não vai poder desistir na metade da travessia, que ali é o pior momento. Tá? Então, tem que saber em que canoa você está entrando. Tudo bem, tá? Para fazer consciente, ter consciência dos altos e baixos, das armadilhas, tá? E poder levar adiante. Nesse sentido, é muito importante discutir o papel de recursos humanos, realmente. Tá? Às vezes, o pessoal de recursos humanos é o pessoal mais conservador que tem dentro da empresa. E eu já vivi isso. Às vezes, a gente queria fazer mudanças e o próprio pessoal de RH dizia: não, o pessoal de linha não vai gostar. Eu já falei com o pessoal de linha. Eles querem. Tá? O pessoal de RH precisa se dar conta de que eles precisam ser justamente agentes de mudança e não de manutenção do status quo. Tá? E o papel de recursos humanos, eu repito sempre, é ensinar o gestor a gerir pessoas. Recursos humanos não gerem ninguém. Não é gestor de ninguém. Tá? Eu lembro que uma vez teve um sujeito que foi demitido e lá pelas tantas ele veio fazer entrevista de demissão comigo e ele diz assim: pois é, daí eu tive que fazer aquela avaliação de recursos humanos. Eu digo: peraí, avaliação de recursos humanos? É aquela avaliação de desempenho que recursos humanos pede. Putz, eu me contive, mas fiquei furioso, porque a avaliação de desempenho não é uma coisa de recursos humanos, é uma coisa do gestor. E se na empresa se pensa que a avaliação de desempenho é uma coisa de recursos humanos, que você só faz porque aquele pessoal lá do RH fica enchendo o saco da gente se não fizer, isso está errado. A avaliação de desempenho é um instrumento de gestão do gestor para melhorar o desempenho do seu pessoal.
E se ele não souber usar isso, você precisa ensinar ele a usar isso. E a usar porque vai ajudar ele a gerir, não porque RH quer. Porque se não está ajudando, então rasga e faz outra. E muitas vezes acontece isso. Por exemplo, a empresa pode ter um processo de avaliação de desempenho. Na discussão da cultura vai aparecer aquele processo de avaliação de desempenho não está sendo útil. Na prática, o pessoal está fazendo assim burocraticamente, está ticando ali, fiz, mas não está ajudando o funcionário a melhorar o seu desempenho, não está ajudando o gestor a melhorar o desempenho do departamento, da equipe dele, então está errado. Então rasga, vamos começar de novo. Precisa simplificar, talvez seja extenso demais, talvez esteja avaliando a coisa errada, avaliando coisas que na prática não são relevantes, tá? Só porque alguém inventou lá um modelo de competências e achou bonito e ficou aquilo ali, tal coisa, mas o que o cara faz no dia a dia não tem nada a ver com aquilo, por exemplo. Então, rasga, vamos fazer outro. Tá? E RH tem que ensinar o gestor a gerir e fornecer instrumentos e políticas que ajudem o gestor a gerir. Essa é a função. Eu já tive uma discussão muito grande com o pessoal numa empresa, em que, quando eu disse tudo isso, o diretor de RH disse, não concordo. Quem tem que fazer o plano de sucessão é RH. E quem decide quem vai ser o sucessor é RH. Eu digo, mas aí você nunca vai ter a adesão do pessoal de linha. O gestor de linha tem que decidir quem é o sucessor. Uhum. Se você tirar esse papel dele, você está emasculando o cara, né? Está tornando ele impotente. Exato. Para ele assumir a responsabilidade, ele tem que ter a autoridade de tomar a decisão final. RH pode instrumentar o processo. RH pode dizer assim, olha, meu filho, se você promover o fulaninho, vai dar porcaria porque ele não tem essas e essas características. É melhor você promover o ciclaninho. Mas a decisão final tem que ser do gestor de linha. E RH tem que saber fazer isso. Tem que saber influenciar sem se tornar o responsável pela gestão. O responsável pela gestão é o gestor de linha. Às vezes o gestor de linha diz, não, eu cuido do negócio. RH cuida das pessoas. Negativo. Meu filho, para você cuidar dos negócios, tem que começar cuidando das pessoas. Pessoas que reportam para você é que fazem o negócio funcionar. E você é responsável por isso. RH pode te ajudar. RH te dá instrumentos, te dá políticas, pode te ensinar a fazer isso melhor. Mas a primeira responsabilidade do gerente é gerir as pessoas que reportam a ele. E RH é apoio. E o RH pode ajudar nesse coaching também, né? Eu acho que ele pode ajudar o gestor a se ver na posição de gestor e a se desenvolver. Eu acho que ele tem esse papel também, né, Fernando? Sem dúvida. O RH deve ser o sparring, né, do gestor. Ele fechado lá com o gestor, dá uns socos, né, de afeto, né, agressivo, para ensinar o gestor a lutar. Né? O RH tem que ter coragem de confrontar, em particular, não na frente dos outros, mas em particular, assim, ô João, por que você fez tal coisa? Me explica. Tá? Ok, por isso. Mas e a consequência qual é? E você podia fazer diferente? Como você faria se fosse diferente? Aí você age como um coach, tá? Mas tem que ser um coach que tenha coragem de confrontar, no bom sentido, para ajudar o gestor a melhorar. Tá? Se RH fica numa posição assim subordinada, de só dizer sim para tudo que o gestor quer, aí não está agregando muito valor. Né? Tá? Só tirando pedido, né? Eu digo assim, se a empresa é um restaurante, RH não pode ser o garçom. O garçom só tira pedido. RH tem que ser sócio do restaurante. Tem que entrar na discussão de qual é o menu,
como é que está organizada a cozinha, como é que é a decoração do restaurante, que preço a gente vai cobrar. RH tem que entrar nessa discussão. Decisão final é do gestor de linha, mas RH tem que ser capaz de discutir essas coisas, porque daí vai agregar valor. Ô, Fernando, eu tô aqui imaginando também os empreendedores, né, que estão escutando a gente. Às vezes não tem essa estrutura, ou ainda não passaram, né, sobre isso, que eu acho que tem certeza, os empreendedores que estão escutando agora, ou mais tarde, quando estiver no YouTube, né, tudo isso que a gente preparar e disponibilizar, a cabeça deles, eu acho que, assim, prestar atenção do que os espera, né, para tentar, desde o início, tentar estruturar para não cair, evitar essas armadilhas desde o início, quando começar a formação das equipes, quando começar a tomar outro patamar de decisões do negócio dele. Então, o que você acha? Eu acho que é super importante esse que a gente está discutindo aqui também. Quando você está numa startup, é tudo assim mais ou menos como se fosse grupo de trabalho na faculdade, né? Está todo mundo junto ali, tocando, fazendo e tal. Quando a empresa começa a ficar grande, você começa a precisar de uma organização, né? Uma distribuição de tarefas, de deixar claro o que faz o gerente, o que faz o pessoal que reporta a esse gerente. Você precisa organizar um pouquinho mais, né? E aí você, lá pelas tantas, vai ter que começar a pensar em plano de sucessão também, né? Eu tive uma vez uma empresa em que tinha 3 sócios que começaram com uma startup e tiveram um sucesso fantástico. Lá pelas tantas, eles chegaram num ponto que um dos sócios disse assim, olha, nós estamos nisso há 10 anos, nós estamos todos ricos, e eu quero fazer uma coisa diferente na vida. E aí os outros dizem, pô, mas como é que vai ficar a empresa se você sair? E aí, pela primeira vez, eles pensaram assim, pô, a empresa ela tem que ser capaz de sobreviver além dos seus fundadores. Tá? Se alguém sair, quem é que fica no lugar? Aí é plano de sucessão. Então, quem é que fica? Tem alguém que pode ser? Vamos contratar alguém que daqui a 3 anos pode assumir o lugar do Paulinho que está indo embora? Aí começa. Então, o pessoal de startup tem que pensar nisso também. Ok, você começa, tá legal. Mas quando você chega a 50 funcionários, não é a mesma coisa quando você tinha 5. E quando chega a 100, já é outro patamar. É importante isso, Fernando, assim, até porque a tendência, né, à medida que a empresa vai encorpando, né, o fluxo de entrada, né, de profissionais é bem maior, né, e corre-se um risco, né, de você cristalizar. Aí você precisa ter uma cultura diferente. Você precisa começar a trabalhar a cultura, justamente, né? Porque cada um que vem, quando a empresa começa a crescer, cada um que vem com uma cultura do lugar de onde veio, né? Eu trabalhava lá na empresa Y desse jeito. E aqui, como é que vocês fazem? Não, aqui nós trabalhamos de outro jeito. E aí, mas eu quero fazer como eu fazia lá. Não, peraí, mas aqui o nosso jeito de fazer as coisas é diferente. Nós temos uma cultura diferente. Então, vamos discutir qual é a cultura que a gente tem, qual é a cultura que a gente quer, e pode até ser que a cultura desejada coincida com aquela cultura da empresa Y. Exato. Pode ser. Ou pode ser um problema. Pode ser um problema contratar muita gente da empresa Y para startup também. Né? Pode ser um risco, né? É um risco. Você quer isso? Pode ser. Se você faz isso como uma decisão consciente, tudo bem. Agora, se você não quer ser a empresa Y, então você precisa conversar sobre isso. Claro, e trazer o pessoal da empresa Y, conversar com eles e chegar a um acordo. Não, nós não queremos ser como a empresa Y, nós queremos ser um pouquinho diferente. Isso é o que nós queremos ser. Ok, legal. Quem não quer, que caia fora. Se você envolve todo mundo no processo e o grupo decide, não, é por aqui que a gente quer ir, a diretoria aprova, é por aqui que a gente quer ir, quem não se enquadra nisso que a gente quer, então é melhor sair.
porque vai ser infeliz, vai viver brigando com os outros, né? Enfim. Ou então vai se engajar nisso porque realmente quer. Aí beleza, aí só vai. Mas tem que ter essa conversa. O problema da startup é que eles trazem gente de fora e não tem essa conversa. E aí a ausência dessa conversa é que pode dar caca. Né? Okay. Muito bom, gente. Nossa, muito bom. A gente está seguindo na reta final aí da nossa live, né? Tem muita pergunta para fazer, Fernando. Então, Valerie e Sérgio, se vocês quiserem fazer alguma pergunta adicional, né? Eu acho que eu tenho um comentário, vai ter que ter uma terceira, porque trilogia é que é bom. No Harry Potter foram quantos? 4 ou 5, né? Então, pelo menos uma trilogia, né? Todas as aventuras de respeito têm pelo menos uma trilogia. Então, vamos aí, quem sabe, deixar uma semente para o terceiro, né? Pelo menos 3, pelo menos. Mas a gente Por exemplo, eu tenho uma pergunta que eu acho que o Fernando não vai responder tão rápido. Eu queria que o Fernando contasse para a gente um pouco da carreira dele, mudando totalmente de assunto, tá? Indo de A a Z. Mas eu acho que não vai dar tempo de você responder agora, Fernando. Eu queria saber o que te trouxe até aqui, o que foi importante, quais são os seus projetos. Queria saber um pouco de você, entendeu? Mas... Tem muita história para contar. Né? IOSP, isso, Brasil, tem muita coisa. Legal. Eu acho curioso assim, que eu comecei como consultor e depois é que eu fui ser executivo. E agora eu voltei a ser consultor. Então, eu fiz um círculo. Né? E aí tem um monte de história nesse círculo. Eu, por mim, a gente batia um outro papo para falar disso, para conhecer um pouco dessas histórias, que as pessoas conhecessem as possibilidades de carreiras, as alternativas, né? Tudo que você viveu, aí veio no Brasil, América Latina, a Europa, mais Holanda, Amsterdã, né? As viagens. Eu acho que seria por mim, né? Eu queria te sugerir para a gente bater um papo sobre isso. Fazer uma terceira conversa. Como a Valéria falou, a trilogia, né? Tem muitas aventuras, né? Eu já fiz workshop durante uma guerra civil, já quebrei a perna num workshop e tiveram que me bater o lembro disso. Distância para levar num jatinho de volta para o hospital. Eu estava lá. Tem muita coisa. Bom, eu não sei, eu acho que a Valéria caiu, eu chamei novamente, mas, pessoal, a gente vai encerrando aqui, né, a nossa live de sexta-feira, né, com a presença ilustre do Fernando, um super consultor, né, um super executivo, que falou sobre mudança cultural. Façam mais perguntas, eu vi que o pessoal se interessou, algumas perguntas já foram até respondidas, né, no discurso do Fernando. Né? Ouça, você pode ver esse vídeo no YouTube, aproveitando, assim, se inscreva no nosso canal, faça suas perguntas, dê sugestões de tema, né? E a gente espera você nas próximas lives que faremos. E com o Fernando, se o Fernando quiser, a gente faz uma terceira, né, onde a gente detalha muito mais coisa. Tá bom, gente? Tá bom, Próximas Fernando? aventuras. Próximas aventuras. Obrigado a vocês. Tá? Um prazer sempre. Um abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado, Valeu, gente. Valéria. Obrigado, Fernando. Valeu, pessoal.